Oferecimento Plano Santa Saúde, 30 anos ao seu lado. Boa noite. Segue internada a mãe que foi atropelada com a filha dias antes do Réveillon na Praia Grande. Ainda na cidade, um novo vídeo mostra um homem acendendo o rojão que matou a turista de 38 anos na virada. Os meninos da Vila venceram na estreia da Copa São Paulo de Juniores e homenagearam Pelé. O cemitério memorial aguarda a autorização da família do rei para liberar a visita no mausoléu. Hoje tivemos acesso ao local. Começou o JT2. A mãe que foi atropelada com a filha de 6 anos 3 dias antes do Réveillon na Praia Grande continua internada na cidade. A família é de São Paulo e passava férias aqui. As imagens de um circuito de monitoramento mostram o momento exato do atropelamento. Por volta das 7 da noite do dia 28 de dezembro, mãe e filha atravessam a Avenida Presidente Castelo Branco pela faixa de pedestre. Um carro branco se aproxima, não reduz a velocidade e atropela as duas. Elas estavam com outras pessoas da mesma família saindo da praia. No vídeo dá para ver a reação de uma delas. É André, o marido da vítima, que estava atrás com outros 2 filhos. Ele bate no vidro do motorista e tenta abrir a porta desesperado. O motorista chega a dar ré e então sai do carro. Minha filha, minha esposa voaram longe, voaram 3 metros. E ali eu entrei em desespero, né? Tentei tirar ele do carro, eu não sabia se eu corria para minha esposa, para acudir minha esposa e minha filha, ou tentar tirar ele do carro, porque a impressão que deu é que ele ia fugir. Porque ele chegou a engatar uma ré, então eu fui tentar tirar ele do carro. E posteriormente o pessoal ali dos prédios, né, o pessoal da praia, né, ajudou também, chamando o SAMU e bombeiro. André conta que desde o dia do atropelamento, o motorista não procurou a família dele. Não tive contato de ninguém. Tô até indo atrás de DP, de GCM, para ver o que fazer, né? Pelo que eu fui hoje e consegui saber na GCM, tem o boletim da GCM e eles abriram outro boletim no DP aqui da Praia Grande. Lavínia, de apenas 6 anos de idade, teve ferimentos leves e recebeu alta no dia 30 de dezembro. Já a mãe, Meire do Nascimento, de 37 anos de idade, continua internada aqui no Hospital Irmã Dulce, com fraturas na perna e também no rosto, e deve receber alta daqui 15 dias. Destruiu nossas férias, né? Graças a Deus não foi nada pior, né? Mas acabou com o final de ano da família inteira, né? Enfim, é tentar ver se ela se recupera o mais rápido possível, voltar para a nossa convivência, para a família, né? E tocar a vida. Eu tenho um comércio em Guarulhos, é um bar mercearia, já era para eu estar trabalhando, né? Então tá lá fechado, tá tudo fechado. Eu não tenho outra fonte de renda, é só de lá que sai, né? Segundo a polícia, o motorista está com a carteira de habilitação. O carro dele foi apreendido e entregue aos familiares. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Foram solicitados exames periciais ao IC, o Instituto de Criminalística, e ao IML. E ainda na Praia Grande, um novo vídeo mostra um momento em que houve um acidente em Praia Grande que provocou a morte de uma turista de 38 anos. Esse vídeo, inclusive, está no G1. O artefato, ele foi utilizado por um homem que aparece na imagem de blusa branca e bermuda vermelha, abaixando na areia e colocando fogo. Em seguida, ele sai correndo. O rojão dispara, fica preso na roupa da vítima e explode. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Praia Grande como homicídio e lesão corporal. Vamos ver agora como está o movimento nas estradas com essa chuva? Hoje é mais um dia de congestionamento para quem sai da região e segue sentido São Paulo. Na Imigrantes tem lentidão desde o quilômetro 50 até o 61. Na Anchieta são 9 quilômetros e ainda é preciso muita paciência. Na Padre Manuel da Nóbrega e na Cônego Domênico Rangoni também o trânsito está complicado, mas em trechos mais curtos. Há congestionamento também, principalmente na Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo, por causa da neblina na serra. A interligação do sistema Anchieta Imigrantes está bloqueada.
E das estradas, a gente vai para a travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. Segundo o site do DH, a espera nas duas cidades é de 20 minutos e 7 embarcações estão operando nesse momento. Já quem segue aí para o litoral norte, para Ilhabela, é preciso atenção. O Departamento Hidroviário diz que a travessia de Balsas de São Sebastião e Ilhabela está com lentidão por causa da maré e dos fortes ventos e que o mau tempo pode interromper a travessia. O site agora aponta 5 horas de espera em Ilhabela e 4 horas e meia em São Sebastião. A recomendação é que os usuários consultem as informações nos canais do DH. Além do site, tem o Twitter e o telefone 0800 7733 711. Há também o aplicativo Travessias, que pode ser baixado de graça. E hoje o dia começou nublado, choveu em algumas cidades, ainda chove. A previsão dos meteorologistas não é nada animadora para o turista que estica as férias e quer aproveitar ainda mais a beira-mar. Veja os detalhes no mapa da previsão. O tempo continua instável nesta quinta-feira em toda a Baixada Santista. A previsão de chuva fraca durante todo o dia. A máxima atinge os 21 graus em Bertioga. Os ventos sopram de sudoeste. Em Santos, mínima de 20. E em São Vicente, máxima de 21 graus. As ondas podem atingir 1,90 m às 7 da manhã na Praia Grande. Os termômetros não passam dos 21 graus. A previsão dos meteorologistas é de garoa durante toda a quinta-feira. A temperatura máxima deve ser de 20 graus em Mongaguá. Em Itanhaém, mínima de 19. E em Peruíbe, os termômetros devem variar de 20 a 21 graus. No Vale do Ribeira, o tempo fica chuvoso em algumas cidades. Em Ilha Comprida, deve garoar ao longo do dia, mínima de 21 graus. Na cidade de Cajati, a previsão é de chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 19 graus. A educação será um dos principais desafios do novo governo do estado. A pasta tem o maior orçamento entre todas as secretarias, 49 bilhões e meio de reais para este ano, um aumento de 17% em relação a 2022. Ainda assim, muitas vezes os investimentos em educação parecem não trazer os resultados esperados. O estado não teve um bom desempenho nas últimas avaliações do ensino. E antes das férias, nós acompanhamos a rotina na maior escola estadual da Grande São Paulo. O trabalho começa bem antes dos portões abrirem. E a administração dessa escola é um exemplo das dificuldades para se gerenciar uma rede gigantesca. Bora, galera, vem! Então você tem 2 netas aqui? Tenho 2 netas. As primeiras da família a estudar aqui ou outras pessoas? Não, meu filho já estudou, minha filha já estudou e agora minhas netas. Hoje você veio trazer quem aqui? Vim trazer meu filho. Você falou que seus filhos estudaram aqui também? Minhas filhas. Todos seus filhos estudaram aqui? Só tive 2, as 2 estudou aqui, terminou aqui, nunca tive reclamação. Os pais são os alunos que a gente pegou pequenininho. Os pais são alunos? Os pais são nossos alunos aqui. Eles vêm, cumprimentam, você fica meio assustado, vê quem é, não sei ainda. Você estudou aqui também, né? Sim, desde a primeira série. Fechei o ano aí. Você é uma das que conhece a Marli? Sim, ela era da minha época. A escola serve para quê, para você? Para mim, para tudo, e principalmente na educação. Quando falamos sobre escolas, talvez a primeira imagem que vem às nossas cabeças seja essa, uma sala de aula. É natural vincular o ambiente ao seu objetivo principal, que é o ensino, mas educar envolve outras questões. E para um bom funcionamento, um espaço como esse exige um trabalho que vai além das aulas em si. E é isso que a gente veio acompanhar aqui hoje.
A Escola Estadual Professor Francisco de Paula Conceição Júnior é a maior em número de alunos da região metropolitana da capital. Fica no Jardim Mitsutani, Campo Limpo, Zona Sul. 7 da manhã e a Francisca já está com a panela no fogo porque a primeira turma do almoço chega logo às 9. A gente trabalha, chega cedo para preparar tudo, mas é tão gratificante a gente ver eles comendo. Se vocês verem aí, é maravilha. Fora as aulas, é muito serviço para receber cerca de 2.500 alunos todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. É um lugar especial porque você percebe que você tem uma diversidade de conhecimento, você tem uma diversidade de... Sabe aquela coisa de correr atrás? Então você tem aquelas crianças que correm atrás das coisas, tem aquelas que ficam mais paradas. E aí a gente tem que incentivar essas crianças a acreditar. Aí além dos muros, sabe? Além da escola, saber que existem outras coisas fora da escola. Que existe um mundo. Isso é bem legal. Quem conseguiu fazer a letra? Levanta a mão. Para além do carinho de alunos e famílias, uma escola deste tamanho também tem seus problemas. A falta de professores é um deles. Quando eles chegam em casa e você pergunta como foi a aula, o que eles costumam falar? A minha filha às vezes fala assim que faltava professor, mas graças a Deus agora já melhorou bastante. O último relatório do Tribunal de Contas do Estado sobre a gestão do governador mostrou que 2/3 das escolas da rede pública tiveram dificuldade para contratar esses profissionais para todas as aulas. O tamanho da rede pública estadual torna os desafios gigantescos. A escola do Jardim Mitsutani é só uma das mais de 5.300 espalhadas pelo estado. São cerca de 3,5 milhões de estudantes, majoritariamente do ensino médio. Com exceção da capital, nenhuma cidade do estado tem tantos habitantes. É como se todos os dias as populações das cidades de Guarulhos, Campinas e São Bernardo somadas entrassem e saíssem das salas de aula da rede pública estadual. Não é à toa que a educação recebe a maior fatia do orçamento do estado, 30% por lei. E todos os números que envolvem essa rede impressionam. Mais de R$1 bilhão para alimentação, pouco mais de R$1,5 bilhão para transporte escolar e 16 bilhões para manter o quadro de funcionários. 2 anos de pandemia aprofundaram problemas que já eram graves. Foi bem difícil. Sofrido, né? Muito. Às vezes tinha coisas que nem lembrava mais, eu tive que correr atrás junto com ela para não perder o ano. Os resultados do SARESP, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar no estado de São Paulo, mostraram que mais de 96% dos alunos da rede estadual apresentaram desempenho abaixo do adequado em matemática e 76% abaixo do esperado também em língua portuguesa. Os dois números são piores do que tinha sido registrado na avaliação anterior, de 2019, pré-pandemia. São condições, a leitura e resolução de problemas, para o sucesso escolar, até porque dessas duas competências dependem todas as disciplinas e praticamente todas as atividades escolares. No IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a avaliação do ensino médio paulista ficou praticamente estável, mas, como ocorre desde 2013, permaneceu abaixo da meta do Ministério da Educação. Uma defasagem no aprendizado que, segundo Ocimar Alavarce, professor de políticas educacionais da USP, começa ainda no ensino básico. Nós temos um grande gargalo que são os anos finais do ensino fundamental. Por quê? Porque os alunos estão saindo do ensino fundamental com lacunas de aprendizagem que comprometem o sucesso no ensino médio. E muitas vezes escolas do ensino médio sem as condições materiais, pedagógicas para o devido acompanhamento desses alunos. A pandemia engoliu 2 anos de vivência escolar presencial do Natan e do Ainda assim, os jovens mantêm um vínculo profundo com a escola do Jardim Mitsutani. Olha, eu já gosto de vir para a escola porque eu sei que isso é algo que vai mudar o meu futuro da minha família, o futuro de um coletivo. Eu venho para a escola pensando nisso, em alterar meu destino. A escola grega, ela não ensina só apenas a parte da matemática, português, ensina ensinos de vidas, entendeu? Não
só para a questão da educação, da formação dele como cidadão, né? De ter experiências na escola, de sair de lá letrado e tudo, mas eu falo para ele para a vida, porque o estudo leva a gente para lugares onde ninguém vai tirar. Então é a única riqueza da nossa vida é a questão do estudo, porque com ele você consegue tudo. E durante a campanha, Tarcísio de Freitas prometeu triplicar as escolas de tempo integral da rede estadual, além de pagar bolsa de R$ 120 mensais para os alunos do ensino médio permanecerem na escola. E depois do intervalo, o Santos estreou com vitória na Copinha e com homenagens ao Pelé. E veja também no próximo bloco uma entrevista com o jornalista Fábio Sormani, um apaixonado pelo rei. Estação Verão Show Praia Grande 2023. Dia 6 de janeiro, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Vitor Fernandes. Dia 7, Gustavo Mioto e Ana Castela. O Estação Verão Show estimula o turismo e o desenvolvimento econômico de Praia Grande. Informações: praiagrande.sp.gov.br. Realização: Prefeitura Municipal de Praia Grande. Cara e Coragem. Últimos capítulos. Com a prisão de Danilo, Clarice tenta reassumir o comando da empresa. Quero dizer a vocês que eu já me recuperei de tudo que eu passei e que eu me sinto pronta para fazer a SG voltar aos seus melhores anos. Hoje, Cara e Coragem. Com meses de atraso, o censo deve ser concluído com a ajuda da população, que pode facilitar o fornecimento do raio-x da família usando o Disque Censo. Alguns dados preliminares já foram divulgados pelo IBGE e tem mudança aqui na Baixada Santista. Quem vai contar pra gente é a Daniela Lopes, que está lá na Praia Grande. Boa noite, Daniela. Que mudança é essa? Oi, Adriana, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Teve mudança, sim. Essa estimativa mostrou que a Baixada Santista perdeu quase 62 mil habitantes na comparação com a estimativa feita em 2021, que foi baseada ainda no censo de 2010, o último que foi feito no país. Santos continua sendo a cidade com o maior número de habitantes aqui na região, mesmo assim perdeu 20 mil moradores. Já São Vicente teve a maior redução, menos 36.200 moradores na cidade. E com isso, São Vicente deixou de ser a segunda cidade mais populosa da Baixada. Perdeu esse posto para Praia Grande, que foi uma das poucas cidades que teve uma alta populacional. A população aqui de Praia Grande ganhou 8.380 cidadãos. As outras duas cidades que tiveram alta na região foram Mongaguá, que ganhou 2.495 moradores, e Itanhaém, que ganhou 3.576 pessoas, segundo essa estimativa. No total, a Baixada Santista tem agora 1.835.000 pessoas no total. Essa estimativa do IBGE é feita todos os anos e é muito importante porque ajuda os governos federal e estaduais no repasse de verbas suficientes para os investimentos necessários para cada município, de acordo com o tamanho de cada cidade, com a quantidade de habitantes, né? Como eu já disse, essa é apenas uma prévia, até como você explicou, o censo continua sendo feito, os agentes do IBGE continuam desde agosto, batendo de casa em todo o Brasil, fazendo questionários importantes, né, com dados que podem ajudar no investimento de políticas públicas em melhorias, então é muito importante que a população participe, mas ainda tem muita gente se negando a responder o questionário, viu? Quem ainda não respondeu, que agora tem essa noção da importância, pode participar também por telefone pelo Disque 137. 137. A ligação é gratuita e pode ser feita todos os dias entre as 8 da manhã e as 9h30 da noite. É importante participar, né? Quem sabe não venham mais investimentos aqui para a nossa região. Com você, Adriana. Obrigada, Daniela. É isso mesmo, é importante a participação do público e, pelo jeito, tem muita gente se mudando para Praia Grande, né? Agora a gente vai de esporte, o futebol. O Santos estreou com vitória na Copa São Paulo de juniores. 3-1 no São Raimundo de Roraima. A partida em Santo André foi marcada por homenagens a Pelé.
Na camisa do Santos, a coroa, em cima do distintivo. Antes do jogo começar, 1 minuto de silêncio. Aos 10 minutos de jogo, uma pausa foi feita para reverenciar Pelé. Os meninos do Santos ainda comemoraram os gols com socos no ar, gesto típico de Pelé. A vitória santista começou com David, que se aproveitou da falha da zaga do São Raimundo. Em seguida, Fernandinho completou de primeira a bola cruzada para a área e fez o segundo do Santos. É boa dentro da área, o tiro! No segundo tempo, Diego, cobrando falta, diminuiu para o São Raimundo. Bateu golaço! O Santos fez o terceiro numa bela jogada e Paulo César completou para o gol. Final, Santos 3, São Raimundo 1. Uma bela homenagem ao Rei Pelé, né? E o Santos volta a campo no sábado para enfrentar o Falcon de Sergipe às 13h15 no mesmo estádio, o Bruno José Daniel, em Santo André. E ainda não há uma data definida para o mausoléu do Pelé ser aberto à visitação. O cemitério memorial aguarda uma autorização da família do rei. Mas hoje, nossa equipe teve acesso ao que os fãs e admiradores do maior e melhor jogador de todos os tempos vão poder ver. E durante nossa visita, os repórteres Abner Reis e Nina Barbosa encontraram o jornalista Fábio Sormani, um apaixonado pelo Pelé. Ele contou passagens emocionantes que teve com o rei do futebol. Na memória de milhares de pessoas, Pelé é um gênio. Para quem conhece a trajetória de perto e com detalhes, um mestre dentro e fora de campo. Eu trabalhei na revista Placar há muito tempo. Eu vinha pelo menos umas 3 vezes por semana para Santos para cobrir o Santos, né? E numa dessas visitas aqui, eu parei lá no Didi, né? Que é o barbeiro do Pelé ali, pertinho da vila, né? A hora que a gente entra, o Pelé tá sentado cortando o cabelo. E o Pelé tava lá e a gente conversou com ele, como se estivesse conversando com qualquer pessoa, né? Aí eu me lembro que entrou um pedinte. E ele tava com um abscesso aqui na boca, tava com a boca toda inchada. E ele, quando viu o Pelé, ele ficou muito impressionado de ter visto o Pelé. E o Pelé levantou-se da cadeira, onde estava cortando o cabelo, e abraçou aquele mendigo, né, o pedinte, né? Como se ele estivesse abraçando qualquer pessoa, um pouco se importando com o estado do cara, você entendeu? Ah, o cara tá sujo, ah, o cara tá doente, ah, o cara tá isso. Não. Ele tinha essa humildade, entendeu? E eu me lembro muito bem que quando ele terminou de conversar com o cara, ele conversou com o rapaz. Ele pegou, enfiou a mão dentro do bolso, tirou uma nota, eu não lembro quanto que é essa nota. Chegou pro cara e falou assim: passa na farmácia e compra um antibiótico para você tratar disso daqui. Um jogador incomparável, insuperável, eterno. Ele é o único gênio do futebol. Os outros tentam se aproximar dele. Ele dá velocidade pro jogo. Até então o jogo não tinha velocidade, era um jogo muito cadenciado. Por quê? Porque o preparo físico inexistia praticamente naquela época. E o Pelé era um cara que se cuidava demais. Pega as fotos antigas do Pelé, veja a musculatura dele e veja a musculatura de quem está do lado dele marcando ele. É impressionante. A musculatura do Pelé é igual de atletas de hoje. Ele mostra a importância do preparo físico e ele criou a categoria dos polivalentes, desses jogadores que jogam em todas as partes do campo. Ninguém fazia isso até então. O Maradona fez isso? Não, o Maradona era um jogador habilidoso, que fazia jogadas bonitas, gols bonitos, como o Messi. O Cruyff fez isso? Não, o Cruyff nem de pé esquerdo sabia chutar. O Maradona e o Messi não sabem cabecear. O Cristiano Ronaldo é um jogador que precisa de espaço para jogar, porque os dribles dele são sempre em alta velocidade. Drible parado, ele tem mais dificuldades. Enfim, o Puskás era um ótimo jogador, o húngaro. Nenhum deles se aproxima do Pelé. É o que eu sempre costumo dizer. O que os jogadores fizeram depois do Pelé, nada mais é do que versar sobre um tema que o Pelé criou. Porque o Pelé fazia tudo. Ele chutava de pé direito, chutava de pé esquerdo, ele cabeceava, ele dava assistência, ele jogava em todas as partes do campo. Ele era perfeito. Quem é eterno merece um lugar assim, onde todo mundo pode chegar perto.
Edson Arantes do Nascimento queria ser enterrado em Santos. O mausoléu do maior e melhor jogador de futebol de todos os tempos fica no primeiro andar do cemitério memorial. Na entrada, 2 estátuas douradas, na altura do rei, levam o público a mais um momento de emoção. E é exatamente aqui que os inúmeros admiradores do Rei Pelé vão ter acesso ao local onde ele está enterrado e fazer uma verdadeira viagem no tempo. A primeira imagem no corredor do mausoléu de Rei Pelé é a comemoração do 1000º gol. Nos painéis tem a bicicleta e a tradicional comemoração dos gols com um soco no ar. Essa é uma bicicleta que ele dá, eu acho que é contra a Colômbia, no Maracanã, não sai esse gol, tá? Mas é tão icônica essa foto, porque olha a mecânica do movimento, entendeu? Olha só a perfeição da bicicleta, isso é uma bicicleta, isso é uma bicicleta. No Cosmos ele faz um gol de bicicleta. A famosa comemoração dele sempre com o braço para o alto deve ter te marcado e você deve ter visto muitas imagens. Não, e a gente quando jogava bola era pequenininho, todo mundo fazia gol, fazia igualzinho, todo mundo fazia gol. Fazia gol, saía e dava o soco, né? Sormani fez uma tatuagem em homenagem ao rei, um gesto que marca a admiração que o jornalista tem por Pelé. E eu fiz faz mais ou menos 1 mês e meio, e eu peguei as fotos quando eu estava fazendo a tatuagem e mandei para algumas pessoas que eu conheço, que o Pelé conhece também, eu espero que ele tenha visto. Eu me emociono muito de falar do Pelé, porque eu sou santista, né? E sou santista por causa do Pelé. Se o Pelé tivesse jogado, por exemplo, no Corinthians, eu seria corintiano, entendeu? Eu sou santista por causa do Pelé. Eu não sou de Santos, sou do interior de São Paulo, mas o Pelé me fez gostar de futebol e me fez torcer para o Santos, obviamente. Mas o Pelé é como se fosse um pai para mim. Eu não esqueço até hoje da primeira vez que encontrei com ele no programa TV Gazeta. Quando acabou o programa, eu abracei o Pelé como se eu estivesse abraçando meu pai. Há também os abraços nas vitórias com a seleção brasileira. O Sormani, jornalista especializado em futebol, conhece cada um desses feitos inesquecíveis. Essa aqui é o primeiro gol, né, do Brasil na final contra a Itália, né? Que ele faz aquele gol de cabeça, ele tem uma impulsão incrível e parada, né? Preste atenção, ele não é que ele vem correndo e pula, ele está parado, ele sobe mais de 1 metro, cabeceia. Eu acho que o goleiro era o Albertozzi, da Itália, ele tenta fazer a defesa e não consegue, né? Aí ele sai para comemorar com o Jairzinho, era o primeiro gol, né? Ali começou a pavimentar a estrada para a vitória de 4-1. E ele nesse jogo, além desse gol, ele dá uma assistência para o Jairzinho fazer o terceiro e assistência para o Carlos Alberto Torres fazer o 4º. Ele só não participa do segundo gol do Brasil, que foi marcado pelo Gerson. A visita para o público ainda não está liberada. A visitação vai ser liberada assim que a família der o ok, olha, pode liberar. Ele merece isso, ele gostaria disso, né? O público santista, o público da Baixada Santista, do mundo, vai querer vir, vai querer reverenciar, fazer homenagens e vai estar aberto, vai ser acessível. Foi justamente projetado num local para que facilite o acesso dessas pessoas. Foi tudo muito pensado durante algum tempo, para que fosse um local onde você pudesse prestigiar, homenagear, reverenciar e nunca deixar com que caia no esquecimento o legado desse atleta que é a maior referência do século, né? No mesmo cemitério, no 9º andar, estão o pai de Pelé, João Ramos do Nascimento, Dondinho e Zoca, irmão do craque. Para nós é um ponto de honra. O Pelé tinha uma amizade muito próxima com o Sr. Pepe, que é o idealizador do memorial, eram amigos pessoais, amicíssimos. Então, para nós também era cumprir uma missão, né? E a gente conversou que nós entendemos que existia um memorial antes do Pelé e um memorial depois do Pelé. Vim dar um adeus para o Pelé, fazer uma oração para ele, porque a grandiosidade dele, o Pelé tem que ser visto sempre, né? Como ele sempre fala, né? O Pelé é eterno, tá? O Edson se foi, mas o Pelé fica. Incomparável, insuperável, eterno. Imagina quantas histórias e testemunhos existem sobre o rei. E acabou o JT2, mas no Globoplay você pode rever as nossas reportagens e no G1 também. Você já sabe, tem outras notícias da Baixada Santista e no Vale do Ribeira por lá. E logo mais eu volto com o resumo do dia. Uma boa noite para você. Até já!
Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Saúde. 30 anos ao seu lado. Assista agora a sua novela da